gente. Rolo, sua pesquisa tá tão diferente, eu tô impressionada. Você mudou muita coisa, mas tá bem bacana. As coisas diferentes aí pra você pensar. Pode falar, fala. Não, quero ver depois o que vocês acham. Pois é, a gente tem que ver como é que funcionam as coisas depois pra gente conversar sobre os trabalhos, né? A gente tá chegando na reta final. E antes de começar a minha fala, eu gostaria de fazer uma pequena observação de que seu sobrenome quase me causou constrangimentos, Rolo, porque você mandou uma mensagem no grupo da PUC e aí tava assim, Rafael Rolo. Aí meu namorado falou assim, tem um rolo, ainda você salva assim nos contatos? Eu ri muito. Eu falei o sobrenome dele. Foi engraçado, né? Bom, agradeço muito, Tom, pelo convite para falar um pouquinho mais da minha pesquisa, que vem ficando tão sofrida, né? Conforme o tempo vai passando, a gente acha que os 4 anos a gente vai dar super conta de fazer o trabalho do século e no final a gente tá só implorando para que termine. E aí a minha pesquisa começou com essa roupagem de pensar o direito, a relação entre direito e tecnologia com uma perspectiva decolonial. Conforme eu fui me debruçando sobre a temática, eu comecei a perceber que o movimento do decolonialismo, ele começou por volta de 2000, sendo mais aprofundado em 2006, né? A gente tem alguns autores como Mignolo, a gente tem Joás Bernardino Costa, então tem muitos autores que trabalham a perspectiva decolonial, porém, um pouco antes, já existia um trabalho bastante robusto de uma autora chamada Lélia Gonzalez, que aqui na PUC quem trabalha bastante é a Tula, não sei se vocês conhecem. E ela foi uma professora de sociologia da casa, que já começou a trazer temáticas sobre decolonialidade, sem usar esse termo especificamente, mas pensando questões como outridade, questões como racismo por denegação e todas essas questões que são trabalhadas também no pós-colonialismo, já em Fanon, além de outros autores, mas assim, mais ou menos na década de 50, 56, e que com essa virada, né, todo mundo percebendo, todo mundo não, mas a maior parte da doutrina que se debruçava sobre essa necessidade de rompimento com a perspectiva colonial, começaram a perceber que o pós-colonialismo não leva conta de algumas questões. Então, por conta disso, eles construíram o movimento da decolonialidade. Porém, eu não posso me furtar a dizer que toda vez que eu falo em perspectiva decolonial e pensar perspectivas diaspóricas, ainda que eu traga isso para a tecnologia, eu não posso me furtar a trazer a Lélia Gonzalez para a conversa. Então, por conta disso, hoje eu entendo que eu estudo Direito e Novas Tecnologias em perspectiva americana, por uma questão de tentar trazer à tona, né, tirar da invisibilidade essa intelectual que pensou questões ainda antes do movimento decolonial. Então foi uma escolha minha teórica, uma escolha minha metodológica, enfim. E quando a gente fala de direito e tecnologia, atualmente o que eu tenho estudado mais são algoritmos e vieses. Seriam o quê? O que são algoritmos? São sistemas em que o sujeito tem uma ordenação de informações e aquelas ordenações de informações levam ele uma cadeia de um processo, né, de fazimento de coisas, obedecendo aquela cadeia, ele chega a um resultado específico. Na computação seriam, então, algumas imputações trazidas para o computador para que, seguindo aquela lógica, aquela ordem de sucessão de atividades, vai se chegar numa determinada finalidade. Isso é o que se denomina um algoritmo. O que a gente pode pensar como algoritmo fora da computação, que o pessoal geralmente usa muito como exemplo, é receita de bolo. Se você botar 2 ovos, bota uma xícara de farinha, bota, sei lá, se quiser fazer bolo de cenoura, bota cenoura também, bota no liquidificador, bota no forno, não sei quantos minutos, botou o fermento, em tese você vai ter o bolo, né? Se você seguir a receita à risca. Eu levei 10 anos para aprender a fazer um bolo, então você vê que o algoritmo também depende muito do fator humano em muitas questões, né? Mas, em regra, quando você segue esses procedimentos, você tem um algoritmo. Todas as regras levam para uma finalidade específica. E aí, quando a gente fala de tecnologia para falar de algoritmo e sistema computacional, geralmente minha preocupação maior é com a reprodução de determinadas questões por esses algoritmos. E em que medidas eles geram discriminações. E eu falo de discriminação numa perspectiva muito específica, que é a questão racial. E eu também tangencio a questão de gênero, porque com compromisso de questão racial eu não posso me furtar esse debate.
Mas eu ampliei essa... Antigamente eu estudava só mulheres negras, agora eu já dei uma ampliada para uma questão de uma importância mesmo temática, no sentido. Então, por força disso, a minha preocupação hoje é com bots, ou agentes inteligentes. O que são? Quando você fala de algoritmos para inteligência artificial, são sistemas que seguem essa ordenação, mas que existe um aprendizado automático. Eu estou explicando isso de uma maneira muito passando, né? Mas de qualquer forma é só para tornar a coisa mais palatável e inteligível para o que eu quero dizer. Então, a minha preocupação é essa. Quando a tecnologia pensa sozinha, e com muitas aspas, quando ela produz resultados, produz tomadas de decisão, ela pode reproduzir dentro desses vieses que são concernentes a essas tomadas de decisão, podem gerar racismo, podem gerar sexismo e quaisquer outras imbricações que também são reverberadas no cenário social. Então, no meu trabalho, atualmente, a minha preocupação é a gente pensar como as tecnologias não são um espaço neutro, porque justamente a gente vive numa sociedade que produz uma série de pensamentos, não existe neutralidade nessa intersubjetividade, e eu penso as tecnologias a partir dessa perspectiva decolonial, eu penso a perspectiva americana, mas para tornar mais palatável vou usar decolonial e afrodiaspórico. Ou seja, determinados corpos sofrem mais a questão dos vieses. É rolo, não sei? Fez um barulhinho, né? Plim! Desculpa. Não! Mas assim, determinados corpos sofrem mais com esses vieses sociais. Então a minha preocupação hoje com a minha pesquisa é essa. Que consequências são essas sobre esses corpos? O que esses sujeitos, ou essas mulheres, enfim, quaisquer que sejam esses corpos, notadamente não brancos, quais são as consequências sobre a vida dessas pessoas? Então a minha pesquisa vem se debruçando mais ou menos por aí. E um exemplo do que a gente pode pensar são os algoritmos utilizados em plataformas de busca. Se você escrever hoje, pega o seu celular e coloca trança bonita, vai aparecer um monte de trança de cabelo de mulher, né? Liso, mulheres brancas. Se você botar trança feia, vai aparecer... Isso agora, se quiser pode botar. Isso porque a gente já está numa discussão com o Google a respeito disso, já tem comitê de diversidade. Então existem alguns viés nesse sentido. Isso só para ilustrar que se você botar tranças feias agora, vai aparecer um monte de cabelo afro. Ou então cabelo bonito aparece majoritariamente, esmagadoramente, cabelos lisos de mulheres brancas. E se você botar cabelo feio, aparece cabelo crespo e ou cacheado, né, com corpos notadamente não brancos. Então, quando a gente começa a pensar nessas consequências, isso a gente está falando só de um setor de busca. Mas o que eu quero dizer é que tecnologias produzem vieses que geram uma série de problemas que a gente vai começar a discutir agora no direito. Por exemplo, não sei se vocês ouviram falar na Lei Geral de Proteção de Dados, a nova, já nasce velha, Lei Geral de Proteção de Dados. Pretensamente, o que se pretende fazer é coibir uma série de comportamentos, até mesmo de decisões automatizadas ou de sujeitos, na hora de você utilizar informações pessoais de determinados titulares. A questão que eu trago na minha pesquisa é: o direito não dá conta de uma série de questões. E por que o direito não dá conta? Porque ele tem uma linguagem limitada. Isso eu converso muito nesse conceito de linguagem com o Renan também, porque é importante, isso a gente também traga em Lélia Gonzalez, que ela é aproximadamente da década de 70, produziu bastante mais na década de 80. A linguagem pode reproduzir uma série de violências. Se a gente começar a pensar como é que a linguagem no nosso português, né, como a Lélia gosta de falar, nosso português, é trazida na sociedade, geralmente existem muitos preconceitos linguísticos. Se alguém fala problema, geralmente ela já é colocada num patamar, numa plataforma de uma pessoa mais limitada, de uma pessoa que não fala língua culta, como se nós falássemos realmente a língua portuguesa da colônia, né? Então o que Lélia traz é que, isso dando um exemplo de linguagem, né? Porque depois eu vou reverberar na questão da linguagem computacional, mas Lélia já traz isso de forma que a linguagem pode reproduzir uma série de violências. O direito é uma linguagem também, a linguagem normativa reproduz violências. O nosso português, né, ele é setorizado por classe de maneira a reproduzir violências de onde você vem para onde você vai. E no computador não é diferente. Quando você entende uma linguagem algorítmica, você é capaz de também, compreendendo aquela linguagem e conhecendo de onde vem aquele lugar, reproduzir também uma série de violências que já são reverberadas na sociedade. Então eu entendo, na minha pesquisa, que
o direito não vai dar conta de solucionar uma série de questões justamente porque ele vem de alguns lugares de herança colonial. Em muitos lugares, para falar a verdade, né? E toda vez que a gente pensa em normativas, elas geralmente vêm para coibir comportamentos e, apesar de pretensamente generalista, ela vem sempre com uma finalidade específica para sujeitar corpos a uma determinada conduta. Eu gosto muito do Silvio Almeida, quando ele traz naquele livro bem pequenininho chamado Racismo Estrutural, R$19,90 no Saraiva, não tá me pagando nada por isso, mas o livro é bom. E aí ele diz assim, que para falar o conceito de direito, existem 4 vertentes. Você precisa pensar o direito como justiça, como ética, e aí o pessoal da ética e inteligência artificial adora. Vamos inserir a filosofia para solucionar os problemas da humanidade. Você retorna para uma perspectiva universalista em que você ignora toda uma herança e um não lugar de determinados sujeitos, determinados corpos, notadamente não brancos, em ocupar um espaço, né, em que as violências são trazidas para uma invisibilidade que o Fanon chama de zona do não ser. Então, por conta disso, o direito como justiça já pode-se até perceber que quando a gente fala de direito como justiça, a gente remete a algumas questões até justnaturalistas, se parar para pensar. E hoje, século XXI, quando são trazidas à tona como debate, é para trazer luz a uma situação em que se precisa discutir, não raras vezes, questões morais no direito, ou repensar os valores morais que estão circulando aquela normatividade ali posta naquela discussão. Então, por conta disso, é a primeira vertente que o Silvio Almeida traz. A segunda é o direito como norma, positivo. Não preciso nem dizer o quanto o direito positivo já, pela própria condição de ser um direito positivo, já trouxe uma série de consequências sociais que não foram muito bacanas, né? Por exemplo, o apartheid foi legalizado. Então, para fugir um pouco do senso comum do nazismo, né? Que todo mundo gosta muito de falar disso, mas o próprio apartheid, uma série de questões, a não concessão de direitos civis gerou, com base na lei, e inclusive eu acho interessante trazer isso, que quando eu falei de direito natural, direito como justiça, a escravidão foi muito defendida na época colonial, no Brasil Império, com o argumento de que se estava violando o direito natural à propriedade. Então, para a gente repensar como essa conjectura aí, essa situação que envolve direito como norma e direito como justiça, geralmente estão muito imbricados. E aí o Silvio Almeida também traz umas 2 outras vertentes, que é o direito como poder, e aí para quem estudou bastante, Foucault, e agora eu gosto muito de Mbembe, que ele me permite pular essa fase, né? Que alguém já fez esse estudo, eu já posso pular essas questões, mas trazer o direito como imposição de força para uma série de questões que eu não vou me debruçar aqui, e a outra é o direito como relação social. E quando a gente estuda lá na frente, quando a gente entra na faculdade de Direito, os fundamentos do direito, geralmente a gente estuda os fundamentos do direito como existem as fontes primárias, as fontes do direito e as fontes secundárias. Geralmente as fontes primárias são legislação e costume. A gente pode pensar que o direito como relação social pode ser o costume. Agora, o modo com que esse costume se constrói, isso também já é uma outra discussão. Isso é só para ilustrar que, notadamente, o Silvio Almeida, quando fala de racismo estrutural e para justificar, ele traz esses 4 elementos e mostra como a herança colonial é forte no Brasil e no direito, e por conta disso, como a linguagem dele por si só, e não apenas a linguagem, mas a herança colonial que ele traz, é extremamente, como é que eu posso dizer, limitada. Então, por força disso, quando eu penso direito e tecnologia, para pensar as consequências de tecnologia sobre esses corpos não brancos, principalmente em algoritmos com bots e sistemas inteligentes, a minha grande preocupação é: o direito não vai dar conta. E mais, o pessoal que fala que o direito não vai dar conta, no direito, especial direito civil, que é de onde eu venho, o pessoal fala muito da ética e inteligência artificial, pensando privacy by design ou tecnorregulação, também não dá conta, porque é uma questão estrutural também. O direito é uma questão estrutural e a tecnologia também é uma questão estrutural que reverbera violências e invisibiliza as violências que ainda continuam acontecendo nessa zona do não ser trazida por Fanon. Que eu gosto muito de dar exemplo quando o pessoal não entende o que é a zona do não ser. Eu dou 2 exemplos. Primeiro é a letra do crioulo, que é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê, mas isso também ainda é muito subjetivo. E o segundo exemplo principal você quer entender o que é a zona do não ser? Pede água da casa no restaurante. Se você é uma pessoa que não tem vergonha nenhuma de comer em qualquer restaurante e pedir uma água da casa, você jamais vai entender o que é a violência da zona do não ser. Então é um exemplo que eu trago, não é uma verdade absoluta. São lentes de análise. Eu estou longe de trazer uma resposta absoluta para o problema,
O que eu venho percebendo até aqui, em conclusão, na minha pesquisa, de fato, tecnologias reproduzem racismo, reproduzem sexismo, reproduzem violências e imbricações, né, que não só são relacionadas à questão racial, mas trazem outras questões como direitos de sexualidade, gênero, questões de classe, enfim, tudo isso está muito imbricado a depender do sujeito, e é uma questão muito menos subjetiva, ou então eu diria nada subjetiva, como estrutura, e que vão continuar sendo trazidas, continuar perpetuadas também no cenário tecnológico. E mais, falar de diversidade nos espaços não dá conta. O que realmente importa não é só quem coda, quem você vai contratar para fazer programação, os valores dessa programação, como se coda, quais são os valores de sistema de mercado. Porque se você tem um sistema, hoje quem trabalha com sistemas de produção de segurança nesses espaços ou de privacidade, o pessoal de tecnologia da informação, segurança da informação e engenharia de software, que só trabalham porque existem demandas de mercado. Mais uma vez, olha o capital aí fazendo vou fazer um cacófato, uma captura, o capital fazendo captura dessas questões, dessas demandas. Não adianta diversificar se a demanda de mercado continua sendo notadamente racista. Então, por força disso, o que eu posso concluir até o momento, né, já que eu me considero em reta final de doutorado, porque sim, eu me dei esse espaço, porque senão a pesquisa não acaba, existe sim essa perpetuação de violências, o direito não dá conta, se não trouxer de uma maneira comprometida uma lente crítica de análise afrocentrada, tanto para a questão regulatória, que é extremamente importante, quanto para o desenvolvimento tecnológico. Sem isso, não tem saída. Não tem saída no instituto próprio. E mais, em conclusão, de verdade agora, o que eu gostaria de trazer é que quando a gente fala do direito, a gente gosta de demonizar muito. Mas o Silvio Almeida também traz muito isso nesse pequeno livro, mais uma vez fazendo um jabá que não me foi solicitado, em que ele fala que existe um paradoxo em que o direito a melhor solução para trazer respostas a essas questões raciais, ao mesmo tempo um instrumento que perpetua as violências. Então, não basta que... Lembra quando a gente fazia as aulas de doutorado, que fazia aquela atitude confessional, já reconheceu seus privilégios hoje? Eu nunca esqueci isso que você falou. É uma questão de oração, você levanta, opa, reconheci meus privilégios hoje e vou viver naquela sociedade que é estruturalmente racista. Não vai funcionar. Então, quando a gente deseja fazer realmente um compromisso antirracista e pensar esse tensionamento entre direito e tecnologia, a gente tem que pensar que o direito é uma ferramenta, mas ele não é a única ferramenta e ele precisa ser pensado e estruturado como uma ferramenta realmente potente sob essa lente de análise, para essa finalidade específica. Não sei se me fiz entender, mas a minha pesquisa por hora é essa. Quem quiser conversar, fazer qualquer tipo de intervenção, vou ficar muito agradecida, tá? Então, muito obrigada. Obrigada, Bianca. E vamos continuar aqui.